Imagine um homem comum, um simples pescador, que se tornaria uma das figuras mais influentes da história da humanidade. A vida do apóstolo Pedro é uma impressionante jornada de transformação, marcada por momentos de fé inabalável, quedas dramáticas e redenção profunda. Neste vídeo, você descobrirá como Pedro, por meio de milagres extraordinários, pregações corajosas e uma liderança inspiradora, ajudou a moldar os alicerces da igreja cristã. Fique conosco até o final e descubra como a jornada de Pedro pode impactar a sua vida. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar nos comentários seu nome e de onde está assistindo. E vamos para o vídeo. Antes de se tornar uma figura central no cristianismo, Pedro era apenas um pescador chamado Simão. Ele vivia na cidade de Cafarnaum, localizada às margens do Mar da Galileia, um lugar que desempenhava um papel vital na economia local e na vida comunitária. Cafarnaum era uma vila próspera, com ruas movimentadas, mercados barulhentos e redes de pescadores que se lançavam ao mar diariamente. Simão fazia parte desse cenário, vivendo uma rotina moldada pelas águas e pelo esforço incessante de lançar e recolher as redes, muitas vezes em longas jornadas noturnas. O trabalho de pescador não era apenas exaustivo, mas também incerto, já que dependia da natureza imprevisível do Mar da Galileia. Simão compartilhava essa vida com seu irmão André, um homem de espírito curioso e coração generoso. Juntos, eles enfrentavam os desafios e dividiam as conquistas de cada pescaria. André, entretanto, era alguém que parecia estar sempre em busca de algo maior. Em certo momento, ele encontrou João Batista, um profeta que atraía multidões com sua mensagem de arrependimento e preparação para a chegada do Messias. Foi André quem primeiro ouviu as palavras de João Batista sobre Jesus e reconheceu que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Movido por essa descoberta, André levou seu irmão Simão para conhecer Jesus, e esse encontro mudaria suas vidas para sempre. O Evangelho de Lucas narra o momento em que a vida de Simão tomou um rumo inesperado. Em um dia aparentemente comum, Jesus estava às margens do Mar da Galileia, pregando para uma grande multidão. Para ser melhor ouvido, ele entrou em um dos barcos que estavam ali, e esse barco pertencia a Simão. Enquanto Simão, exausto de uma noite inteira de pesca sem sucesso, limpava suas redes, ele foi surpreendido pelo pedido de Jesus para afastar o barco um pouco da margem. Ali, sentado no barco, Jesus ensinou as pessoas enquanto Simão, talvez sem saber, presenciava um momento que transformaria sua história. Após terminar de falar, Jesus fez um pedido inusitado a Simão. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lucas 5:4. Simão, com sua experiência de pescador e sabendo que haviam trabalhado a noite toda sem resultado, hesitou, mas respondeu com respeito e obediência. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lucas 5:5. Esse ato de confiança, mesmo diante da lógica que dizia o contrário, abriu caminho para o milagre que se seguiu. Quando Simão e seus companheiros lançaram as redes, elas capturaram tantos peixes que começaram a se romper. A cena foi tão impressionante que eles precisaram de ajuda de outro barco para trazer a captura até a margem. Ambos os barcos ficaram tão cheios que quase afundaram. Diante dessa visão extraordinária, Simão foi tomado por um profundo sentimento de reverência e humildade. Ele caiu de joelhos aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Nesse momento, Simão não viu apenas um milagre. Ele reconheceu a santidade de Jesus e sua própria indignidade diante dele. Jesus, no entanto, tinha outros planos para aquele pescador humilde. Ele olhou para Simão e disse: Não temas,
De agora em diante, serás pescador de homens. Lucas 5:10. Essas palavras não apenas trouxeram conforto, mas também abriram uma nova perspectiva para Simão. Era um chamado para uma vida de propósito divino, uma missão que exigiria coragem, fé e entrega total. Sem hesitar, Simão e seu irmão André deixaram tudo para trás: suas redes, seus barcos e a segurança de suas vidas anteriores para seguir Jesus. Foi a partir desse momento que Simão começou sua incrível jornada de transformação, passando de um pescador comum a Pedro, o homem que se tornaria um dos pilares da igreja cristã. A história da pesca milagrosa não é apenas um relato de um evento extraordinário, mas também um símbolo da fé que Simão demonstrou ao confiar em Jesus, mesmo quando tudo parecia perdido. É um lembrete de que, quando obedecemos ao chamado divino, milagres podem acontecer e nossa vida pode ser transformada de maneiras que jamais imaginamos. Pedro, agora discípulo de Jesus, embarcou em uma jornada de aprendizado e transformação que marcaria profundamente sua vida e moldaria sua fé de maneiras que ele jamais imaginaria. Vivendo lado a lado com o Mestre, Pedro foi testemunha de milagres extraordinários, de ensinamentos profundos e de momentos de revelação divina que o preparariam para o papel crucial que desempenharia na história do cristianismo. Desde os primeiros dias de convivência com Jesus, Pedro viu sinais incontestáveis do poder e da autoridade divina. Um dos primeiros milagres que ele testemunhou ocorreu em uma sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus encontrou um homem possesso por um espírito maligno. Com uma simples ordem, Jesus expulsou o espírito e todos, inclusive Pedro, ficaram maravilhados com sua autoridade. O relato de Marcos 1:27 destaca a reação das pessoas. Todos se admiraram a ponto de perguntarem uns aos outros: "Que é isto? Que nova doutrina é esta?" Pois com autoridade ele ordena até aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Esse evento começou a abrir os olhos de Pedro para a verdadeira natureza do seu mestre. Outro momento profundamente pessoal para Pedro foi a cura de sua sogra. Este milagre aconteceu em sua própria casa, quando Jesus, ao saber que ela estava de cama com febre, tomou-a pela mão e a curou imediatamente. Marcos 1:20-30 a 31. A simplicidade e a intimidade deste ato, realizado no lar de Pedro, não apenas demonstraram o poder de Jesus, mas também sua compaixão e cuidado pelos outros. A casa de Pedro em Cafarnaum se tornaria um local central no ministério de Jesus, simbolizando o vínculo especial entre os dois. Enquanto Pedro testemunhava os milagres de Jesus, ele também era continuamente desafiado pelos ensinamentos transformadores de seu mestre. Jesus falava por meio de parábolas, mensagens aparentemente simples, mas repletas de significados espirituais profundos, que revelavam os mistérios do reino de Deus. Pedro, com sua natureza curiosa e muitas vezes impulsiva, frequentemente buscava entender plenamente essas mensagens, pedindo explicações diretamente a Jesus. Ele era um aprendiz dedicado, moldado diariamente pelas palavras de sabedoria e pelos atos de amor que presenciava. Entre todos os eventos que moldaram a fé de Pedro, a transfiguração de Jesus foi sem dúvida um dos mais marcantes. Narrada em Mateus 17, versículo 1 a 9, essa experiência aconteceu quando Jesus levou Pedro, Tiago e João a uma montanha alta. Ali, diante de seus olhos atônitos, Jesus foi transfigurado. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Nesse momento, Moisés e Elias apareceram, conversando com Jesus, representando a lei e os profetas, elementos centrais da fé judaica. A reação de Pedro, como de costume, foi imediata e cheia de fervor. Ele sugeriu construir 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias.
na tentativa de prolongar aquele momento glorioso. Mas enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu, e da nuvem veio uma voz que ecoou com autoridade celestial: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi." Mateus 17:5. Diante disso, os discípulos caíram com o rosto em terra, tomados pelo medo e pela reverência. Jesus, então, os tocou suavemente, dizendo: "Levantai-vos e não temais." Quando levantaram os olhos, apenas Jesus permanecia ali. A transfiguração foi um divisor de águas na jornada de Pedro. Não foi apenas uma visão celestial, mas uma confirmação divina da identidade de Jesus como o Filho de Deus. Para Pedro, esse momento trouxe clareza e força. Ele agora tinha a certeza de que seguia não apenas um mestre ou um profeta, mas o próprio Messias, o Salvador prometido. Essa experiência seria uma âncora para sua fé, especialmente durante os desafios e provações que enfrentaria no futuro. Enquanto caminhava ao lado de Jesus, Pedro continuava a crescer como líder em formação, aprendendo com cada milagre, cada palavra e cada revelação. Essa convivência moldaria seu caráter, preparando-o para ser a rocha sobre a qual Cristo edificaria sua igreja. É importante entendermos que os momentos de fraqueza e restauração de Pedro são fundamentais para entender sua complexa jornada de fé. Eles não apenas revelam a humanidade desse discípulo impulsivo e fervoroso, mas também refletem o poder transformador da graça e do perdão de Jesus. Essas histórias têm um impacto profundo, pois permitem que enxerguemos em Pedro uma imagem de nós mesmos. Pessoas falhas, mas constantemente chamadas a confiar e recomeçar. Um dos episódios mais emblemáticos é o relato de Pedro andando sobre as águas, descrito em Mateus 14:22 a 33. Este evento ocorre logo após Jesus realizar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, uma demonstração poderosa de sua divindade e provisão. Jesus, então, ordenou aos discípulos que atravessassem o mar da Galileia de barco, enquanto ele permanecia em oração. Durante a travessia, uma violenta tempestade se abateu sobre eles, fazendo o barco balançar violentamente. O medo tomou conta dos discípulos e o cenário parecia desesperador. No auge do pânico, Jesus apareceu caminhando sobre as águas. A visão foi tão surpreendente que os discípulos pensaram se tratar de um fantasma. Contudo, a voz calma de Jesus os tranquilizou. "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Foi Pedro, sempre audacioso e disposto a agir, quem respondeu com um pedido ousado: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." Com a permissão de Jesus, Pedro saiu do barco e deu alguns passos sobre as ondas turbulentas, sustentado pela fé em seu mestre. No entanto, quando Pedro desviou o olhar de Jesus e focou no vento e nas águas agitadas, o medo tomou conta dele. Ele começou a afundar, clamando em desespero: "Senhor, salva-me." Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Quando os dois voltaram ao barco, o vento cessou e os discípulos adoraram Jesus, reconhecendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Essa narrativa está repleta de simbolismo. Pedro, ao caminhar sobre as águas, demonstrou uma confiança extraordinária. Mas sua dúvida momentânea revela uma luta humana universal: a dificuldade de manter a fé diante das adversidades. A mão de Jesus, sempre estendida para resgatar, simboliza o auxílio divino que nunca nos abandona, mesmo quando tropeçamos. O episódio destaca que quando nossos olhos permanecem fixos em Cristo, somos capazes de superar os desafios mais intensos. Outro momento marcante é a negação de Jesus por Pedro, um episódio carregado de dor e arrependimento, descrito em Lucas 22, 54 a 62. Após a prisão de Jesus,
Pedro o seguiu de longe até a casa do sumo sacerdote, onde ele foi levado para ser interrogado. No pátio, cercado por pessoas que reconheciam sua ligação com o mestre, Pedro enfrentou a pressão do medo e da autopreservação. 3 vezes ele foi confrontado. Você também estava com ele. Este homem estava com Jesus. Certamente este homem também estava com ele, pois é galileu. Em todas as ocasiões, Pedro negou conhecer Jesus. Quando o galo cantou, as palavras de Jesus vieram à mente. Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. A reação de Pedro foi devastadora. Ele saiu dali e chorou amargamente. Suas lágrimas revelam não apenas o arrependimento, mas também a dor de ter falhado com alguém que ele amava profundamente. Pedro, que havia prometido lealdade incondicional, viu-se confrontado com sua fraqueza no momento mais crítico. A negação é um retrato de como o medo pode nos paralisar, mesmo diante de nossas melhores intenções. Porém, a história de Pedro não termina no fracasso. A redenção e a missão apostólica de Pedro são momentos fundamentais que destacam a profundidade da transformação espiritual que ele experimentou ao lado de Jesus. Esses eventos mostram que o amor e a graça divina não apenas restauram os que falham, mas também os capacitam a liderar e cumprir missões extraordinárias. Após sua amarga negação de Jesus, Pedro viveu um momento decisivo de restauração, registrado em João 21, 15 a 19. Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos em diversas ocasiões para fortalecê-los e prepará-los para a missão de levar o Evangelho ao mundo. O cenário do reencontro com Pedro foi o Mar da Galileia, o mesmo local onde Pedro havia sido chamado pela primeira vez. Após uma pesca milagrosa que ecoava o evento inicial de seu chamado, Jesus partilhou uma refeição com seus discípulos. Terminada a refeição, Jesus se voltou diretamente para Pedro, iniciando um diálogo profundo e simbólico. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Foi a pergunta de Jesus, carregada de significado. Pedro, que outrora havia prometido lealdade incondicional, respondeu com humildade: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. A resposta de Jesus foi tanto uma incumbência quanto um sinal de restauração. Apacenta os meus cordeiros. Esse diálogo se repetiu 3 vezes, refletindo e revertendo as 3 negações de Pedro na noite da prisão de Jesus. Na terceira vez, Pedro, entristecido pela insistência, respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Mais uma vez, Jesus reafirmou sua missão: apacenta as minhas ovelhas. Este momento foi muito mais do que uma simples troca de palavras. Cada afirmação do amor de Pedro foi uma oportunidade para ele reafirmar sua fidelidade, simbolicamente anulando as palavras de negação. Jesus não apenas restaurou Pedro, mas também confiou a ele uma responsabilidade fundamental: cuidar de seu rebanho, ou seja, liderar e pastorear a igreja nascente. Essa incumbência consolidou Pedro como uma das principais figuras do cristianismo, a rocha sobre a qual Jesus edificaria sua igreja. Mateus 16, 18. Esse evento destaca o poder do perdão e da redenção. Jesus não apenas perdoa as falhas humanas, mas transforma aqueles que o seguem, preparando-os para cumprir propósitos grandiosos. Para Pedro, esse momento foi um divisor de águas, consolidando sua fé e sua determinação de viver para o Evangelho. Essa transformação se manifestou plenamente no dia de Pentecostes, descrito em Atos 2, 1 a 41, um dos momentos mais significativos na história da Igreja cristã. Nesse dia, os discípulos estavam reunidos quando o Espírito Santo desceu sobre eles de maneira poderosa, acompanhada por um som como de um vento impetuoso e línguas de fogo que repousaram sobre cada um.
Eles começaram a falar em outras línguas, um fenômeno que atraiu judeus de diversas nações reunidos em Jerusalém. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, assumiu uma posição de liderança. Ele se levantou e proferiu um sermão extraordinário, explicando à multidão que o que estavam presenciando era o cumprimento da profecia de Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Joel 2:28. Ele declarou que Jesus, o Nazareno, crucificado e ressuscitado, era o Messias prometido, exaltado à direita de Deus. As palavras de Pedro tiveram um impacto profundo. A multidão, comovida, perguntou: "Que faremos, irmãos?" Pedro respondeu com autoridade: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Aquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, marcando o início oficial da Igreja Cristã. O Sermão de Pentecostes não foi apenas um marco histórico, mas também um testemunho da transformação de Pedro. De um homem que havia temido associar-se a Jesus, ele se tornou um apóstolo destemido, proclamando o Evangelho com poder e autoridade. Sua liderança, inspirada pelo Espírito Santo, moldou os primeiros passos da Igreja e estabeleceu o padrão para os seguidores de Cristo. A trajetória de Pedro, desde sua restauração até sua liderança na Igreja primitiva, é um testemunho poderoso do impacto do perdão e da graça divina na vida daqueles que se colocam à disposição de Deus. Sua transformação não foi apenas pessoal, mas se tornou uma fonte de inspiração para os cristãos ao longo dos séculos, demonstrando que mesmo em meio às nossas falhas, Deus pode realizar grandes coisas por meio de nós. Após o Pentecostes, Pedro assumiu um papel central na expansão da Igreja, pregando com coragem e realizando milagres que confirmavam a autoridade do nome de Jesus. Um dos eventos mais marcantes ocorreu em Atos 3, 1-10, quando Pedro e João, seguindo a rotina judaica de oração, subiram ao templo na hora nona, aproximadamente às 3 horas da tarde. Lá, encontraram um homem coxo de nascença, que era carregado diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas. A visão daquele homem, incapaz de andar e dependendo da caridade alheia, não passou despercebida por Pedro. Quando ele pediu esmolas, Pedro, em vez de simplesmente ignorar ou oferecer ajuda financeira, respondeu com algo muito mais significativo. "Olha para nós", disse ele, chamando a atenção do homem. Havia algo no tom de Pedro que parecia carregar autoridade e esperança. O homem, esperançoso de receber algum dinheiro, foi surpreendido pelas palavras de Pedro. "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Com essas palavras, Pedro tomou o homem pela mão direita e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, seus pés e tornozelos, que nunca haviam sustentado o peso de seu corpo, foram fortalecidos. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar, algo que ele nunca havia experimentado em toda a sua vida. Em um ato de gratidão e louvor, o homem entrou no templo com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus, completamente transformado física e espiritualmente. O milagre não apenas mudou a vida daquele homem, mas também gerou um impacto profundo em todos que presenciaram o evento. A multidão que frequentava o templo ficou assombrada ao ver o homem andando e louvando a Deus. Muitos o reconheceram como o coxo que sempre estava à porta pedindo esmolas, e isso intensificou ainda mais a admiração e o espanto. O milagre foi um sinal poderoso da autoridade do nome de Jesus e da obra do Espírito Santo por meio de Pedro e João. Diante da curiosidade e da comoção da multidão, Pedro aproveitou o momento para apontar a verdadeira fonte daquele milagre. Ele explicou que o homem não fora curado por poder ou piedade humana,
mas pela fé no nome de Jesus Cristo, o mesmo Jesus que havia sido crucificado e ressuscitado. Em sua pregação, Pedro destacou: "E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde." Atos 3,16. Esse milagre foi um dos primeiros atos públicos de Pedro após Pentecostes, demonstrando sua transformação de um discípulo impulsivo para um líder corajoso, que confiava plenamente no poder do nome de Jesus. Além disso, o evento abriu portas para o Evangelho ser proclamado com mais força, atraindo multidões e solidificando a autoridade dos apóstolos. A pregação de Pedro após o milagre não se limitou a exaltar o ocorrido. Ele chamou a multidão ao arrependimento, oferecendo-lhes a oportunidade de se reconciliarem com Deus. Ele proclamou que Jesus, o servo de Deus, fora rejeitado e crucificado, mas que sua ressurreição trouxe vida e esperança. Pedro convidou os ouvintes a se arrependerem e se voltarem para Deus, dizendo: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor." Atos 3, 21. Este evento é um marco na história da igreja primitiva e evidencia o papel central de Pedro como um líder escolhido por Deus para ser uma rocha na fundação do cristianismo. Ele mostrou como a autoridade no nome de Jesus não apenas cura, mas também aponta para a mensagem de salvação e redenção. A vida de Pedro, fortalecida pelo Espírito Santo, foi um testemunho vivo do poder de Deus para usar pessoas comuns de maneira extraordinária. A partir deste ponto, a influência de Pedro na igreja continuaria a crescer, enfrentando desafios e perseguições, mas permanecendo firme em sua missão de espalhar o Evangelho e edificar o corpo de Cristo. Pedro continuou a realizar milagres impressionantes e a pregar com coragem, mesmo diante das adversidades. Sua reputação como um instrumento do poder de Deus crescia rapidamente, e em Atos 5, lemos que as pessoas colocavam os enfermos nas ruas com a esperança de que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre eles e os curasse. Multidões de cidades vizinhas vinham a Jerusalém trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos impuros, e todos eram curados. Esses sinais extraordinários de cura e libertação não apenas confirmavam a autoridade divina dos apóstolos, mas também atraíam uma crescente multidão de seguidores para a nova fé. Essa expansão, contudo, não passou despercebida pelas autoridades religiosas, que viam nos apóstolos uma ameaça direta à sua influência. A popularidade crescente de Pedro e dos outros apóstolos, combinada com o poder manifesto por meio de milagres, desencadeou uma onda de perseguição. Em Atos 12, 1 a 19, encontramos um dos relatos mais dramáticos das adversidades enfrentadas por Pedro. O rei Herodes Agripa, buscando agradar aos judeus e consolidar sua posição, iniciou uma campanha de repressão contra os líderes da igreja. Ele ordenou a execução de Tiago, irmão de João, e ao perceber que isso agradava o povo, mandou prender Pedro durante a festa dos pães asmos. Pedro foi colocado sob vigilância rigorosa, com 4 escoltas de 4 soldados cada, garantindo que ele estivesse continuamente sob guarda. A situação parecia desesperadora, mas a igreja não cessava de orar fervorosamente por ele. Na noite anterior ao seu julgamento, enquanto Pedro dormia, algemado entre 2 soldados e com guardas vigiando a entrada da cela, um anjo do Senhor apareceu. Uma luz brilhou na prisão, e o anjo tocou o lado de Pedro, despertando-o. "Levanta-te depressa", disse o anjo, e as correntes que prendiam os pulsos de Pedro caíram imediatamente. O anjo o instruiu a se vestir e segui-lo. Em um ato que só pode ser descrito como milagroso,
Pedro e o anjo passaram pelos guardas e chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu sozinha diante deles. Após caminhar por uma rua, o anjo deixou Pedro, que finalmente percebeu que não era um sonho. Ele declarou: "Agora sei, sem dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Pedro, então, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. Ao chegar, ele bateu à porta e uma jovem serva chamada Rode reconheceu sua voz. Em sua excitação, ela correu para dentro para anunciar a presença de Pedro, mas deixou-o do lado de fora. Inicialmente, os presentes não acreditaram nela, achando que ela estava confusa ou que era apenas o anjo de Pedro. Contudo, ao abrirem a porta, ficaram maravilhados ao vê-lo em segurança. Pedro explicou como o Senhor o havia libertado da prisão e pediu que essa notícia fosse compartilhada com Tiago e os outros irmãos. Em seguida, ele partiu para outro lugar, provavelmente para evitar novas tentativas de captura. Apesar das intensas perseguições, a igreja continuava a crescer de forma impressionante. O poder de Deus manifesto através de Pedro e os apóstolos não apenas fortalecia a fé dos cristãos, mas também desafiava a resistência das autoridades. Cada milagre realizado e cada sermão pregado por Pedro eram acompanhados de um impacto espiritual profundo, atraindo mais pessoas à fé. Essa resistência em meio às adversidades é um testemunho claro de que a obra de Deus não pode ser contida. Os últimos anos de Pedro foram caracterizados por uma dedicação incansável à expansão do Evangelho e ao fortalecimento da Igreja, culminando em um martírio que simboliza sua profunda transformação e compromisso com Cristo. A partir dos eventos registrados no livro de Atos dos Apóstolos, as tradições e os relatos históricos indicam que Pedro continuou suas viagens missionárias, desempenhando um papel essencial na liderança da igreja primitiva e na disseminação da mensagem de Cristo por diversas regiões do Império Romano. Embora os detalhes exatos de suas viagens sejam imprecisos, acredita-se que Pedro tenha visitado Antioquia e outras áreas influentes antes de estabelecer sua presença em Roma. A associação de Pedro com Roma é amplamente aceita na tradição cristã, e ele é considerado uma figura central na liderança da comunidade cristã local. Roma, a capital do Império, não era apenas o centro político e cultural do mundo antigo, mas também se tornou um local estratégico para a propagação do Evangelho. Durante esse período, Pedro deixou um legado escrito por meio de suas duas epístolas, incluídas no Novo Testamento, 1 Pedro e 2 Pedro. A primeira epístola de Pedro é uma carta de encorajamento e esperança, destinada aos cristãos que enfrentavam perseguições. Nela, Pedro exorta os fiéis a permanecerem firmes na fé, mesmo em meio ao sofrimento. Ele apresenta o sofrimento como parte integrante da caminhada cristã, afirmando: "Se sois ultrajados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus." 1 Pedro 4,14. Além disso, Pedro enfatiza a santidade, a humildade e a submissão a Deus, encorajando os crentes a viverem como peregrinos neste mundo, mantendo o olhar fixo na glória futura. A segunda epístola de Pedro, por sua vez, traz um tom de alerta e instrução. Pedro adverte contra falsos mestres que distorcem a verdade do Evangelho e encoraja os cristãos a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ele enfatiza a necessidade de vigilância espiritual e de uma vida moralmente íntegra, destacando a certeza da segunda vinda de Cristo. Em um momento de profunda reflexão, Pedro afirma: "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento."
2 Pedro 3:9. A última viagem de Pedro, o apóstolo que começou como um simples pescador e se tornou um dos líderes mais influentes do cristianismo, é uma narrativa que combina coragem, fé e a esperança inabalável na ressurreição. Este capítulo final de sua vida é um testemunho poderoso de sua transformação espiritual e de seu compromisso inabalável com o Evangelho. Após anos de ministério, viagens missionárias e liderança na igreja primitiva, Pedro foi levado a Roma, a capital do império mais poderoso da época, para enfrentar o desafio definitivo de sua fé. Roma, um centro de poder político e cultural, tornou-se também um epicentro da perseguição aos cristãos sob o imperador Nero. Este imperador, conhecido por sua crueldade, usou os cristãos como bode expiatório para o grande incêndio que devastou a cidade em 64 d.C., desencadeando uma onda de repressão brutal. Pedro, já idoso, era um dos alvos principais dessa perseguição. Sua presença em Roma era vista como uma ameaça pelas autoridades, que temiam sua influência sobre a crescente comunidade cristã. Apesar dos riscos, Pedro permaneceu firme em sua missão, pregando o Evangelho e fortalecendo os fiéis. Ele sabia que sua jornada estava chegando ao fim, mas enfrentou esses últimos dias com a convicção de que sua morte não seria o fim, mas uma passagem para a vida eterna prometida por Cristo. A prisão de Pedro marcou o início de sua última jornada terrena. Preso em circunstâncias difíceis, ele foi mantido sob vigilância constante, algemado e isolado do mundo exterior. Ainda assim, Pedro não demonstrava medo. Sua fé na ressurreição, reforçada pelos ensinamentos e pela ressurreição de Cristo, lhe dava forças para enfrentar o sofrimento físico e a iminência da morte. Ele compreendia profundamente as palavras de Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." João 11:25. De acordo com a tradição cristã, Pedro foi condenado à crucificação, uma das formas mais cruéis de execução usadas pelos romanos. Contudo, antes de sua morte, ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Esse ato final de humildade e devoção revela o profundo impacto que Cristo teve em sua vida. Pedro, que no início vacilava em momentos cruciais, agora demonstrava uma coragem inabalável e uma fé que transcendia as circunstâncias terrenas. Para Pedro, a morte não era algo a ser temido, mas uma transição para a vida eterna. Sua crença na ressurreição era mais do que uma ideia teológica, era o fundamento de sua existência e a razão pela qual ele estava disposto a enfrentar qualquer sofrimento. Ele havia testemunhado pessoalmente a ressurreição de Jesus, compartilhado momentos com o Cristo ressurreto e recebido a promessa de vida eterna. Essas experiências foram suficientes para sustentar sua fé, mesmo nos momentos mais sombrios. Antes de sua execução, Pedro teria continuado a encorajar os cristãos em Roma. Ele sabia que sua morte não significava o fim da mensagem de Cristo, mas, pelo contrário, serviria como um testemunho de fé para fortalecer a igreja nascente. Através de sua morte, Pedro reafirmava o poder do Evangelho, demonstrando que o amor de Cristo supera qualquer sofrimento ou perseguição. Após sua crucificação, a memória de Pedro se tornou um símbolo de coragem, fé e devoção. Ele não apenas aceitou sua morte com serenidade, mas a transformou em um ato final de adoração. Seu martírio foi um lembrete de que, assim como Jesus venceu a morte, aqueles que creem também compartilharão dessa vitória. A coragem de Pedro em pregar o Evangelho, mesmo diante de perseguições e martírio, consolidou sua posição como um dos maiores propagadores da mensagem de Cristo. Ele é frequentemente associado ao papel de rocha sobre a qual a igreja foi edificada, um título que transcendeu gerações e reafirma sua importância na história cristã.
Ao longo dos séculos, Pedro foi venerado em várias tradições cristãs, incluindo a Igreja Católica, onde ele é considerado o primeiro Papa. Seu legado é celebrado anualmente no dia 29 de junho, junto com o apóstolo Paulo, em uma solenidade conhecida como a Festa de São Pedro e São Paulo. Este dia é um momento de honra e reflexão, destacando a dedicação desses dois gigantes da fé na disseminação do cristianismo. Em Roma, particularmente na Basílica de São Pedro, celebrações grandiosas ocorrem, reafirmando a ligação histórica de Pedro com a cidade e sua liderança na igreja primitiva. Além das celebrações litúrgicas, São Pedro é homenageado em diferentes culturas ao redor do mundo de maneiras variadas. Em países de tradição católica, como Brasil, Espanha e Portugal, o dia de São Pedro é marcado por procissões, missas e festas populares, muitas vezes incluindo a bênção de redes e barcos de pescadores, em reconhecimento às origens humildes de Pedro como pescador. Essas celebrações refletem não apenas a reverência por sua vida e obra, mas também a conexão pessoal que muitos fiéis sentem com sua história de falhas, arrependimento e redenção. A influência de Pedro vai além das celebrações e da arte religiosa. Sua vida e exemplo inspiram milhões de pessoas a viverem com fé e a se levantarem após os tropeços, confiando no perdão e no amor de Deus. Sua história é um testemunho de que Deus pode usar as pessoas mais comuns para realizar coisas extraordinárias. Um legado que continua a moldar a fé cristã ao longo dos séculos. Assim como ele superou suas falhas e se tornou uma das maiores figuras do cristianismo, fica a pergunta: e você, como tem respondido aos desafios e ao chamado de Deus em sua vida? Compartilhe conosco sua visão e como a história de Pedro impacta sua jornada espiritual. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.